o aço inoxidável é história. E aqui, na Fundação Aperam, nós mostramos um pouquinho de como ela foi registrada. Está imperdível. Acompanhe. A Aperam é uma empresa de 80 anos que se rejuvenesce a cada ano. Então, começamos na década de 40, mais especificamente em 44, quando a Acesita, Aços Especiais Itabira, foi constituída. Ela constituiu-se através de 3 empresários, na verdade, um mais empreendedor, que é o Percival Farquhar, um norte-americano, que viu a possibilidade onde a Aperam está instalada, perto das minas de minério de ferro, e com escoamento através do rio, que naquela época ainda era navegável, e estrada de ferro, que ligava o Vale do Aço, que naquela época era um povoado, até o Porto de Vitória. Então, em 1944, época da guerra, da Primeira Guerra, precisava de aço no mundo, então instalou-se a Companhia Aços Especiais Itabira, aqui nessa região. Na verdade, o que se fazia anteriormente eram ferramentas, enxadas, facões, partes de fundidos, mas bem rudimentar. O aço inox só veio para essa empresa na década de 70, na verdade, de 75, foi a grande virada da empresa, que quando se trouxe, então, o aço inox para cá. Até então eram aços especiais, mas não inoxidáveis, aços carbonos especiais. E aí, então, começa. A gente pode falar que essa empresa ela tem alguns marcos, então, década de 40 e 44, quando foi fundada, em 75, quando houve a instalação do processo inoxidável, que chega ao Brasil, em 92, quando ela é privatizada, 98, ela parte para ser associada à Usinor, uma empresa francesa, que depois, junto à Usinor, a Ceral e a Arbed, vão fundar a Arcelor. Em 2007, a ArcelorMittal, então, faz todo esse complexo, pega tanto a Arcelor e transforma em ArcelorMittal. Então, em 2007, esse processo é integralizado da Acesita, então, e aí vira a ArcelorMittal Inox Brasil. E em 2011, quando há a separação das linhas da ArcelorMittal. Aços fica a ArcelorMittal e aços especiais ao spin-off, então se torna a Aperam. Por isso o AM da Aperam, é o ArcelorMittal, que nos remete aí à nossa história. Então essa é a história da Aperam em poucas linhas aí dentro do contexto. Um dos marcos é 92, quando é a privatização da empresa. E eu vou voltar lá em 44. Quando foi instalada nessa região a siderúrgica. Quando aqui chegou, não existia nada. Era um descampado, plano, uma linha de ferro de um lado, rio e mais nada. Então, essa empresa ela teve que apropriar de tudo, ou fazer de tudo. Então, ruas, farmácia, hospital, escolas. Ela teve que montar casas, para as pessoas virem. Onde a gente está aqui era uma casa de hóspedes que foi construída na década de 50 para poder abrigar os técnicos e engenheiros que vinham de outras partes do Brasil para trabalhar na siderúrgica. Bom, então, até então, a privatização era uma relação de dependência, comunidade e empresa, já que a empresa era dona de tudo, da água, do telefone, da farmácia, do açougue. E quando há a privatização, é claro que o município já existia, mas ainda tinha uma dependência. E quando há uma privatização em 92, cria-se, então, 2 anos depois, a Fundação Aperam, Acesita, que na época chamava Fundação Acesita, com o objetivo de desenvolver a comunidade, onde a gente está inserido, no entorno, para que ela reduzisse um pouco a dependência das doações que a empresa fazia para a comunidade. Então, o objetivo da fundação naquele momento era isso. O objetivo era desenvolver a comunidade através do trabalho de emprego e renda, fortalecimento do empoderamento das pessoas, através da cultura. Nós temos aqui um teatro, o primeiro teatro do Vale do Aço está estabelecido aqui, melhoria da qualidade do ensino, junto com as escolas,
né? Porque uma das partes importantes para atrair pessoas é você ter uma escola, né, fortalecida. Às vezes você vai vir já profissional, mas seus filhos não. Então é importante ter uma escola estabelecida, né? Tem o Centro de Educação Ambiental, o EICOS, né, que é onde a gente trabalha toda a parte de educação e conscientização ambiental também. Então, foi feita essa montagem, que hoje faz parte do escopo da Fundação, né, para poder fazer o desenvolvimento social. Então, a gente trabalha na Fundação em 4 focos: a educação, melhoria da qualidade do ensino, a cultura, o fomento da cultura, não entretenimento, mas é fomento, né? Você gostar de ir a um teatro, ler um livro, né? A participar de dança. Temos o coro, né? O coral infanto juvenil. Também temos o meio ambiente, falei do Centro de Educação Ambiental, uma área de quase 1.000 campos de futebol, né? 987 hectares de matas preservadas pela empresa, que é onde a gente faz a nossa educação ambiental, tanto para os colegas, né, colaboradores da Aperam, como também parte da comunidade em geral, né? Não só de Timóteo, mas também da região metropolitana do Vale do Aço. A CESITA chega em 44 e o município só vai ser emancipado em 64, 20 anos depois. Só para ser casos, né, um caso é interessante, que Coronel Fabriciano era o Vale do Aço inteiro. Então, no mesmo dia e no mesmo ano, ele emancipa Ipatinga, onde está os Minas, e emancipa Timóteo, onde está a Aperam. Ou seja, Fabriciano perde as 2 siderúrgicas numa data só, né? Antes disso, quando aqui chegou, todo esse povoado aqui pertencia a Antônio Dias. Então, Antônio Dias, Fabriciano, depois Timóteo e Ipatinga. Na verdade, a transformação da própria chegada da siderúrgica, ela traz um outro nicho aqui para a região. Igual eu te falei, quando chegou aqui era um descampado, né? Sim. E hoje, com o inoxidável, que a tecnologia cada dia vai se atualizando, né? Hoje o Vale do Aço, especificamente Timóteo, é o polo de conhecimento do inoxidável, né? Não se tem no Brasil os maiores especialistas em inoxidável por quilômetro quadrado ou por metro quadrado, né? Então, aqui o conhecimento do inoxidável, ele é todo aqui. Assim como também o aço elétrico também, né? Então, a nossa empresa, a Aperam South America, é uma empresa de alta tecnologia, voltada para os aços especiais, inoxidáveis, elétricos e carbonos especiais ligados, né? E isso traz um reconhecimento à região como um polo tecnológico, né? Nós temos aqui, na região do Vale do Aço, conglomerados de metal mecânico, porque é uma região rica em siderurgia, né? Então, isso traz uma perspectiva interessante. É uma região altamente desenvolvida, né? Apesar de estarmos a 200 quilômetros de Belo Horizonte, da capital mineira, mas temos todas as condições aqui voltadas para a saúde, para transporte, para a educação, né, para a tecnologia. Tudo isso traz, dentro do contexto geral, que a gente conhece dentro dessa região. Quando a empresa foi desenvolvendo, nós temos uma parceria, só para vocês terem ideia, com o Senai desde 1951. Né? Logo depois praticamente, o Senai, praticamente, ele nos ajudou no desenvolvimento. Então, uma das vertentes do desenvolvimento foi através do Senai, né? Aprendiz de ofício, a parte técnica em si. Se você pegar hoje o Vale do Aço, em termos de universidades, em termos de nível superior, ela é cheia, ou seja, ela tem várias gamas de universidades. Temos o Cefet, que está aqui, Centro Federal Tecnológico de Minas Gerais, né, grande referência. Então, o que foi trabalhado pela empresa é atrair para a região responsabilidades ou instituições responsáveis para o ensino. Além do que nós temos uma vertente dentro da Aperam de ser uma empresa capacitora, ou seja, a gente sempre traz capacidade ou competência para os nossos colaboradores. Nós aqui temos uma gama muito grande de ativos em conhecimento, né? Então,
Temos aí sempre a nossa área de gente de gestão e desenvolvimento olhando aí quais são as possibilidades, né? Temos agora aí a mudança tecnológica da nossa laminação, né? Depois de alguns anos aí, algumas décadas trabalhando numa tecnologia mais antiga, desde a implantação da laminação a quente, agora há uma implementação de uma nova tecnologia, né? Mesmo variando para o stack, mas uma nova tecnologia, e toda a base tecnológica foi trazida para cá. Especialistas, seja de quem vai implantar o laminador, ou especialistas de quem vai trazer lá as cartas de operação do laminador, então tudo está aqui. Então essa é uma visão bastante interessante. Se a gente não consegue se a gente não consegue trazer a organização, a instituição para fazer o fomento aqui, a gente leva os nossos colaboradores para fazer a capacitação lá. É assim sempre que funcionou. Bom, basicamente aqui, contribuindo então para a formação, nós temos, como dito, né, várias oportunidades dos colaboradores de se aperfeiçoar naquela tecnologia. Uma das características nossas aqui, que é ser uma empresa corporativa, né? Então, temos a Aperam no mundo, tem outras cinco indústrias, né? 5 bases aí, e uma das atividades que é feita com os colaboradores é essa movimentação, né, de aprendizagem em outras unidades, né? Então, tanto colaboradores da indústria da South América vão para a Europa, como também da Europa vem para cá, vai para serviços vai para a parte de outras coisas, de outras atividades. Então, essa é a movimentação que é feita para ser uma empresa corporativa mesmo. Agora, voltando para o meu foco de desenvolvimento, que é a fundação preocupada com a visão do desenvolvimento social do entorno, né, das comunidades que estão do entorno da nossa empresa, nós temos um projeto chamado Instituto do Inox, que é uma oficina, especializada, uma das únicas no Brasil, que faz a qualificação de pessoas que a gente chama na trabalhabilidade do inox. Então, além de aprender sobre o material inoxidável, suas características, ele também aprende a fazer a conformação, a soldagem, a limpeza, aprende a fazer materiais, né, produtos, então, números, guarda-corpo, lixeiras, pás, coisas que vão, básicas que vão trazer o desenvolvimento para essas pessoas da sociedade. Depois, ela, com a criatividade e com a parte de qualificação, elas vão voar. Só para ter uma ideia, aqui na região do Vale do Aço, nós devemos ter mais ou menos entre 20 a 30 pequenas empresas ligadas ao setor inoxidável. Sempre a partir dos 18 anos, né? Porque como a gente não tem a função de aprendizagem, de ser aprendiz de ofício, né, governamental, então a gente não pode fazer qualificação para menores. Então, sempre a partir de 18 anos. Por ser social, nós sempre trabalhamos com um projeto, né, uma qualificação paga e uma qualificação gratuita. Então, aqueles que podem fazer o pagamento na qualificação, eles fazem, e com esse recurso a gente faz para outros. Geralmente são turma de 12, devido aos boxes, né, de trabalho, né? Então é uma pequena oficina, os boxes de trabalho, temos um range de qualificação, que pode variar de 240 horas ou pode variar de 40 horas, dependendo do nível que essas pessoas estão. Mas a certeza é que todo mundo que passa pelo Instituto Inox, no final vai sair soldando e vai sair um qualificado na qualificação do Inox. Gostou desse vídeo? Comente, curte e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações.